Te interrompi, né? Não, só ia falar, vamos. Vamos. Boa tarde. Como disse o nosso companheiro, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações. Nós estamos estudando das leis morais, que é a parte evangélica, não é? O Evangelho de Jesus do Livro dos Espíritos. E nós hoje vamos ver a lei de liberdade. Como nós falamos em liberdade, né? Liberdade de ir, liberdade de vir, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Os antigos tinham uma expressão, vocês gostam de fazer tudo o que dá na telha. Né? Porque nós nos sentíamos dentro dessa liberdade. Mas o que vem a ser essa liberdade? Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Está lá no Livro dos Espíritos. A gente sintetizou que o capítulo é bem grande, né? Então, essa liberdade que nós temos de ir, vir, de agir. Aí, continuando, o homem é, por natureza, o dono de si mesmo. Isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e o desenvolvimento da sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um dos seus semelhantes. Então, o que quer dizer isso? Aí a gente vai fazer uma análise lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, quando Jesus nos fala: portanto, o que quereis que os homens vos façam, fazei o mesmo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, é a lei áurea, não é? Essa lei que nos permite ter essa liberdade, mas a minha liberdade termina onde começa a dele. Interessante, e nós vamos ver, que no judaísmo, 2000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, eles preconizavam o seguinte: o que é odioso para ti, não façais ao teu próximo. Essa é toda a lei, todo o resto é comentário. 2000 anos antes do Cristo. Hinduísmo, 3.500 anos antes de Cristo. Não façais a outrem o que te causaria dor se fosse feito a ti. Budismo, 6 antes de Cristo. Não ofenda os outros, conformes por formas que julgarias ofensivas a ti mesmo. Confucionismo, 6 antes de Cristo. Não faças a outro o que não quererias que lhe fizessem a ti. Taoísmo, 6 antes de Cristo. Considera o ganho do teu próximo como o teu próprio ganho e a perda do próximo como a tua própria perda. Islamismo, 6 depois do Cristo. Nenhum de vós será crente enquanto não desejar para o teu próximo o que deseja para si mesmo. Trate bem o vizinho que é parente, assim como o vizinho que é estranho. Nós vamos ver que essa liberdade relativa, ela é tratada desde a mais remota antiguidade. Porque lá no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que desde o momento em que existem duas pessoas,
Então, vamos supor num local onde só existam 2 criaturas. Mesmo assim, a liberdade é relativa. Porque precisa desse respeito ao outro. E aí, qual é o único... onde nós temos liberdade absoluta? Só existe um momento na nossa vida em que nós temos liberdade absoluta. Quando se trata do pensamento. E aí, Kardec nos fala, a lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer a relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, que nós vamos ver. Então, a liberdade de pensar é a única que nós temos. Porque, como diz lá no Livro dos Espíritos, nós não podemos botar peias no pensamento do outro. Então, eu tenho o direito de pensar o que eu quiser. Não é? Eu penso o que eu quiser. Mas a gente também tem que ter consciência que tudo que nós pensamos vai projetar no bem ou no mal. A liberdade de pensar é plena no ser humano. No pensamento, o homem goza de limitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, como nós falamos. E aí nós ficamos analisando, que é muito interessante, porque a gente pensa assim, nós vamos estudando, catalogando, trazendo informações, e nós ficamos analisando cada passagem e pensando, meu Deus do céu, que interessante, não é? E aí a gente vai ver que muitas vezes nem essa liberdade de pensar, ela é absoluta. Ela é absoluta. Uma vez eu ouvi lá em Uberaba contarem que o Bacelli ficou, ele é dentista, né? Então ele teria que trabalhar no dia seguinte. E o Chico está lá, conversa. E o Bacelli nervoso, 00:00, 1h da manhã. E o Chico conversa. E a cabeça do Bacelli lá, né? Girando. Aí o Chico foi dormir, Bacelli foi para casa. No dia seguinte, Bacelli chegou, Chico falou, não precisa ficar preocupado não, que hoje a gente vai acabar a reunião mais cedo. Você vai poder ir embora mais cedo. Não precisa ficar preocupado. Quer dizer, com o Chico, ele conseguia, não é, ler os nossos pensamentos. E tem outra situação interessante que eu não sei o que o Acácio está pensando. Ele não sabe o que eu estou pensando, não é? Mas esse salão, eu não tenho evidência não, gente. Mas a gente sabe que o salão está lotado de espíritos, não é? E aí, será que hoje nós sabemos que para essa espiritualidade não tem como, não é? Eles estão aqui conosco e muitas vezes eles vão ler, vão saber, vão analisar. E aí a gente pode perceber isso aonde? Na prece. Porque ele fez a prece falando alto, mas nós fazemos a prece quietinhos. E como esse nosso pensamento da prece chega a nível superior? Porque estamos projetando o nosso pensamento, não é? E o que é essa liberdade de consciência? Vamos ver o que a espiritualidade nos fala? A consciência representa, como nos esclarece os espíritos da codificação, um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ela é o centro da personalidade indestrutível que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer. É una e indivisível.
Eu conheço um jovem, não, eu brinco que ele é jovem, porque ele já está na faixa dos 40, mas para mim ele é jovem. E ele brinca sempre que ele diz, gente, sabe o que é a consciência? Eu vou definir consciência para vocês. Consciência é aquilo que não nos deixa pecar em paz. Não é boa essa definição? Consciência é aquilo que não nos deixa pensar em pecar em paz. Obrigada. E aí, nós vamos ver como é que isso funciona. Né? Como esse não nos deixa pecar em paz. É quando aquela situação que vai nos trazer desconforto, que vai nos trazer dificuldade, alguma coisa que a gente fez, algum pensamento, ai, meu Deus do céu, não era para estar fazendo mais isso. Né? Não era para estar fazendo mais isso. É a consciência. Né? E onde é que está escrito? Nós estamos estudando as leis morais. Onde é que, o que Kardec pergunta? Onde é que está sacramentada a lei de Deus? Qual é a resposta dos espíritos? Na consciência. Então, a lei de Deus, ela está sacramentada na nossa consciência. É aquilo que não nos deixa mais pecar em paz. Porque aí a gente vai ficar com aquele pensamento, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Que também não tem que ter culpa, tem que ter responsabilidade, não é? É isso, gente, é essa consciência, esse momento de transformação que nós fazemos em nós mesmos, porque é de uma grandeza, não é? É de uma grandeza enorme tudo isso que nós vamos observando na nossa vida. É isso, é essa consciência, esse dever. E é por isso que os espíritos falam, respondem a Kardec, sentimento que temos de viver, de agir, de pensar e de querer. É a consciência. Então, muitas vezes, e hoje, né, com todas as informações que nós temos, com tudo que a mídia apresenta, com tudo isso, nós temos que usar mais ainda o nosso pensamento e a nossa consciência. No momento de discernir e no momento da gente fazer as nossas escolhas, que a gente vai ver agora. Não é? O que eu vou escolher? O que eu quero para mim hoje? Qual é o pensamento que eu preciso? O que a minha consciência está me dizendo? Eu quero tomar esse caminho. A minha consciência diz, não, vai por aí, vai por aqui. Se eu for para lá, eu posso me machucar. E aí essa escolha vem através de quê? Do livre-arbítrio. Né? Vem através do livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? É a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro. Entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. Novamente, a lei em sociedade. Até a utilização do nosso livre-arbítrio está ligado ao outro. Está ligado ao outro. Eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero. Tem as leis, eu preciso cumprir as leis. As leis do homem e as leis de Deus. Principalmente as leis de Deus. Né? A pessoa percebe instintivamente os limites de sua liberdade, uma vez que, intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. O que é isso? Responsabilidade e discernimento. Então, está sacramentado lá na nossa consciência. Interessante que ontem eu estava revendo à tarde tudo isso que eu havia escrito e tal. Aí um amigo mandou uma mensagem para mim. Eu falei, não quero ver isso agora não. Mas aí sabe aquela coisa que fica martelando? Aí eu abri.
era um videozinho pequenininho, e ele disse para eu abrir depois a palestra inteira, que eu vou ficar muito deslumbrada com a... E o título é Teoria da Responsabilidade. É Lúcia Helena Galvão. Então, ela vem falando dessa teoria, ela vem só apresentando a palestra, Teoria da Responsabilidade. E tinha tudo a ver com esse tema. Parece que ele adivinhou e falou, vou mandar isso para a Lucia agora. Então, é isso, é essa teoria da nossa responsabilidade. A minha responsabilidade diante da vida, diante do mundo, diante de mim mesma, começa na minha responsabilidade diante do meu semelhante. Seja ele quem for. Seja ele quem for. E a segunda-feira, eu fiz a exposição lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, onde eu trabalho, e era o Homem de Bem. E eu assisti um videozinho do César Reis, e ele falando do homem de bem, e ele cita muito, sempre, em várias exposições que eu já assisti dele ao longo da vida, ele sempre cita a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos como é que Jesus entendia caridade. Que aí é a resposta, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, daqui, né? O nosso pensamento, a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio, como é que eu vou usar tudo isso? Né? Aí eu posso fazer isso porque eu sou dono de mim. Eu faço o que eu quero. Faz o que quer, desde que com responsabilidade. E aí nós vamos, mais adiante, na fatalidade. Interessante que eu vejo até alguns companheiros com essa ideia da fatalidade. Tinha que ser assim. Né? Eu ouço muito isso. Acontece uma coisa, aí diz assim, não, tinha que ser assim. Aí eu pergunto, será que tinha que ser assim? Será que precisava ser assim? E aí a fatalidade, né? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Aí a gente pensa, bom, então se os espíritos responderam isso aqui a Kardec, é porque a fatalidade existe. Né? O espírito escolheu. Aí lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, na Lei da Liberdade, se o espírito programa ser um assassino. Ele vai fazer, porque o interessante é que, quando nós reencarnamos, nós fazemos a sinopse da nossa vida. Né? A família, local. Agora, será que eu programei estar aqui hoje? Será? São os detalhes. Os detalhes são aqui, gente. Os detalhes são aqui. Nós programamos a nossa reencarnação naquela sinopse. Vou nascer, família Barbosa, vou nascer em Jacarepaguá, vou viver minha vida inteira lá, como até hoje, né? Vou casar, não vou casar. Algumas situações vêm. Mas o dia a dia, aí é que vem o quê? O livre-arbítrio. Eu vou escolher ir para lá ou vou escolher vir para cá? Aí, durante o decorrer da nossa existência, é que os caminhos vão sendo traçados. Aí, olha que interessante. Essas provas planejadas são de natureza física. Deficiência no corpo físico, doenças, limitações financeiras e etc. Então, quando a gente vê aquela criança, não é, que traz uma doença
genética, quando a gente vê uma doença, não é, mais grave, quando a gente vê aquela criança cheia de dificuldades e vai crescendo ali, e hoje eles estão durando muito mais, porque, né, tem todo um aparato em torno, porque antes as crianças que traziam essas patologias desencarnavam muito cedo, mas hoje tem todo um aparato em torno. Então, olha o que os espíritos dizem: deficiência no corpo físico, doenças, limitações financeiras e etc. Então, tudo que é o quê? Material, porque o que está doente ali, naquela criança que nasce com a sua dificuldade, é o corpo. Pois, pelo que toca às provas morais e às tendências, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, e sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, olha aí, não tem fatalidade moral. Moral não tem fatalidade. Porque a parte da moralidade é o espírito, ele que vai decidir. Não é? É ele que vai decidir. É ele que vai aceitar. O que diz lá com relação ao espírita? O verdadeiro espírita é aquele que vai trabalhar para dominar as suas más inclinações. Quer dizer, as más inclinações que a gente traz lá de trás. Então, aí é o momento da escolha. Aí vamos voltar lá na internet. Minha irmã mandou um videozinho para mim, que é assim, uma mulher linda, olhando no espelho, e ela perguntam para ela: o que você está vendo no espelho? Ela: as minhas escolhas. As minhas escolhas. Então, o livre-arbítrio é isso. É a escolha. É aquilo que nós vamos... Quando eu via, né? Hoje é esse movimento todo que a gente vem sofrendo em torno de drogas, em torno de tudo isso. Mas, no meu tempo, lá atrás, já havia umas coisinhas, né? Uma lança-perfumezinha, que no carnaval era vendido assim, à vontade, né? Todo mundo podia comprar. Então, muitos companheiros, muitos colegas meus, lá do ginásio daquela época, eles compravam, né? Era, como diriam hoje, um barato cheirar lança-perfume, não é? Mas ia quem quisesse, porque eles ofereciam, né? Eles ofereciam para todo mundo, escolhia e ia para quem quisesse. Então, tudo isso que nós vamos observando, da nossa moralidade, é aí que está o livre-arbítrio. Eu vou escolher esse ou aquele caminho. Eu vou deixar que as influências exteriores atrapalhem a minha evolução, ou eu vou lutar por isso. E a gente vê isso sacramentado até na oração que o Pai nos ensinou, né? Nosso Pai Jesus, porque ele é irmão, ele é pai, ele é guia, quando ele falou, né? Nosso guia, nosso modelo, né? Porque quando a coisa aperta, a gente pede até um colinho para ele, como se ele fosse pai. Então, até na oração que ele nos deixou, livrai-nos das tentações, porque as tentações vêm todos os dias. Todos os dias vem a tentação. E aí a gente vai fazer a escolha. Eu quero isso para mim, eu não quero mais isso para mim. Então, a fatalidade única, a gente vai ver depois. Vamos continuar aqui. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então, o que a gente faz na hora daquela tentação, na hora... Pede ao anjo de guarda. Eu costumo dizer que a gente precisa criar intimidade com o anjo de guarda. Aí, falaram para mim: criar intimidade, Lucio? Falei: criar intimidade. Como a gente se abraçou, conversou, olha, Lucio, quanto tempo, olha,
É isso, gente. É isso, é essa intimidade. De falar para ele assim, ó, tá pesado, eu não sei, né? A gente não vai bater no ombro cheio de intimidade do nosso amigo espiritual, né? Porque a maioria da gente não sabe nem quem é, nem vê. Mas é o que diz aqui. Quando vier a tentação, pede socorro, pede auxílio. E aí vem, o auxílio vem. Aí a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. É o único, são duas fatalidades. É o momento que a gente chega aqui, né, cheio de sonhos, cheio de desejos de fazer o melhor, e quando a gente vai embora. Às vezes com a mala bem vazia, né, de boas coisas. Então só existe isso. É só essa fatalidade. Não tem mais, tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. Não precisa ser assim, moralmente falando. Quando a gente recebe um ente querido, com essas doenças, como diz aqui, com as necessidades, né? Ou então financeira, que hoje, meu Deus do céu, né? Maioria, né? Eu não venho aqui ao MEI há um tempinho. Gente, é muito, né? Muito vendedor ali na rua. Porque eu fui a Copacabana no outro dia, eu levei um susto na Nossa Senhora de Copacabana, porque é um do lado do outro, né? Porque a necessidade está grande. Então, essas necessidades, todas essas coisas que tocam na vida material, muitas vezes a gente, sacramentou lá. O problema da gente é que a gente faz o contrato e não lê as letras pequenininhas. Igualzinho, quando tem contrato da seguradora. Eu trabalhei a vida inteira em seguradora. Me aposentei, fui securitária a vida inteira. Então, os contratos, tinha aquela letra grande, assim, depois tinha uns parágrafozinho, itemzinho desse tamanho ali, ninguém lia. Ou então, chegava lá na seguradora, fazia o seguro, a gente ia explicando, não estava, né, não prestava atenção em nada, assinava e ia embora. Aí, quando dava o sinistro, quando vinha o sinistro, mas olha só, a gente negava o sinistro, não é assim? Mas eu não vi. Está escrito aqui, senhor, aqui. É igual a gente. Né? A gente faz a sinopse da vida. E chega aqui e faz as escolhas. E aquela letrinha pequenininha que a gente botou lá no contrato, não é? Que é essa parte aqui, que vai ter um infarto aos 40 anos, se continuar comendo aquele bife com aquela gordurinha assim do lado, né? Aquele bifão com aquela gordurinha aqui do lado. E tantas outras coisas que aí a coxinha, aquele pastel com caldo de cana, que olha a gordura assim, meu Deus, chega a ser marrom, né? Aí, depois que veio o infarto, meu Deus, uma vez, indo para o médico na Tijuca, uma senhora sentada atrás de mim no ônibus falou assim, para a amiga dela, você não sabe o que aconteceu ontem, lá no consultório, eu fui levar meu marido no cardiologista. Aí ele olhou os exames dele e falou assim, olha só, vou só dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor quiser comer churrasco todo sábado, cheio de gordura, continuar tomando aquela quantidade de cerveja que eu sei que o senhor toma. Se o senhor quiser continuar fazendo isso, aí foi dizendo tudo que ele sabia que ele fazia. O senhor vai morrer. Vai infartar e vai morrer. Aí ela apontou para a mulher dele. Aí ela vai chorar uma semana. Né? Vai chorar. Aí vai uma semana. Depois de uma semana, ela vai tirar tudo que é seu, vai dar, vai comprar uma cama de solteira, vai continuar vivendo e quem morreu foi o senhor. Aí ela disse, amiga, que ele ficou apavorado. Então, são as escolhas. Está aqui, gente, as escolhas. Aí depois vem, né, vai chorar o tal do leite derramado, porque nós fazemos escolhas erradas e depois temos que arcar com as responsabilidades. Nesse videozinho que o meu amigo mandou ontem, ela fala muito numa situação que a gente vem, Joana de Ângeles fala, todo mundo vem falando muito, que é a situação da transferência que a gente sempre faz, né? Não,
eu sofri tanto por causa da minha mãe. Ai, porque o meu marido, eu sou infeliz por causa do meu marido. Ah, porque eu sofro, porque o meu vizinho bota rádio alto, faz isso e faz aquilo. Gente, e nós? Onde é que está a nossa responsabilidade diante da vida, diante de tudo que nós estamos observando? Onde é que está a minha parcela? Então, eu estou aprontando todas, eu não estou dando a mínima para a situação, aí vou sofrer, vou chorar e vou botar a culpa nas pessoas que estão comigo, vou botar a culpa em Deus, vou botar a culpa, oh, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Quantas e quantas vezes a gente ouve isso? Não é? Agora, uma pergunta que eu gosto muito e que eu estudo bastante desse tema da lei de liberdade, é a 860, que Kardec pergunta aos espíritos. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Aí é que vem a situação da fatalidade. E, como eu disse, alguns trabalhadores espíritas, alguns ainda têm essa situação na cabeça de que tinha que ser assim, precisava ser assim. Desde jovenzinho, eu ouço uma história que está num livro do Chico, daquele feitor de fazenda, não é, que matou, todo mundo conhece, a maioria conhece essa história, né? Que matava os escravos, açoitava até a morte, aí ele vai fazer um contrato de reencarnação dele, e ele pede uma série de coisas, uma série para ressarcir tudo aquilo. Aí vem uma programação para ele trabalhar numa fábrica, e lá pelos 40 anos, desculpa, ele ia perder o braço. Só que ele veio consciente, olha aí a lei de liberdade, a consciência. Ele veio consciente, foi bom filho, foi trabalhador, foi bom pai, foi bom marido, e ele acabou o quê? Perdendo um dedo. Né? Era para perder o braço, perdeu um dedo. Aí a gente volta lá na pergunta. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Os espíritos respondem a Kardec: pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Olha a história do feitor. Possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre. Único objetivo da vida. Gente, essa aqui, para mim, é a melhor pergunta dessa lei da liberdade. Para mim, Lucy, né? É permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. A gente pode mudar, gente, aquele chamado destino, aquela programação, aquele contrato que a gente fez, pode. A gente tem a lei do esquecimento. A gente não sabe, não é? A gente não sabe. Tem a lei do esquecimento, mas a gente pode reverter as situações. Como assim? Como assim? Né? Como dizem hoje. Praticando o bem que lhe cumpre. O único objetivo da vida. Então, a espiritualidade é categórica. O único motivo da nossa vida é fazer o bem. É a lei de caridade. É o olhar do outro. É aquele pensamento em favor de si mesmo e em favor do outro. É por isso que a Joana de Ângeles nos fala, quando ela nos fala do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ela manda a gente fazer de trás para frente. Primeiro, se amar. Aí a companheirinha no outro dia falou, mas Lucy, isso é egoísmo. Eu digo, não, ela não quis falar por esse ângulo. Não é egoísmo. Se eu não me amo, como é que eu posso amar ele, ela, gente?
Se a gente não se ama, se a gente não se aceita, se a gente não pode, né, ver em nós as nossas dores, as nossas dificuldades, mas pode trabalhar isso. E quando a gente começa esse entendimento da lei de liberdade, da liberdade de pensamento, né, quando a gente olha alguém e vem, né, aquele pensamento, puxa, como é que pode? Olha assim, né? Hoje, então, meu Deus do céu, é uma coisa tal da internet, né? Tanta coisa que chega para nós, que a gente tem que jogar no lixo, porque não vai nos servir para nada. São tantas informações, tanta coisa com relação à vida dos outros, né? A isso tudo que vem acontecendo no mundo e que nós precisamos nos resguardar. Então, vamos amar, se olhar, né, com compreensão, com afeto por si mesmo. A partir daí, a gente começa a entender o nosso companheiro. Aí a gente vai lá em tudo aquilo das regra de ouro da humanidade. Não é? Não querer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. Aí a gente vai entender quem é o outro, vai entender a situação do outro, as coisas que nos vêm. E aí, essa lei do amor vai ser sacramentada em nós. Porque, como diz aqui, né? É permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Então, se a gente pode não botar mais lenha na fogueira, uma vez me deram um texto para trabalhar sobre isso, não botar mais lenha na fogueira. E aí a historinha era a seguinte, que quando o João Russo, né, estava lá na fogueira, aí chegou uma senhorinha, velhinha lá, com um gravetinho, e foi lá e botou mais um gravetinho lá na fogueira do João Russo. Então é isso, não é não botar mais lenha na fogueira, é não acender mais, é não dar ouvido a tudo isso, é procurar trabalhar esse amor dentro de si. Nós estamos aqui, nesse planeta, em transformação, com tantas dores, aprendendo a botar o amor em movimento. Aprendendo esse sentimento que está lá no capítulo do Evangelho. No princípio, nós tínhamos só o quê? Instintos. Mais tarde, o quê? Sensações. É o que a gente tem hoje. Sensação. Né? Sensação de prazer, sensação de tudo. É o que nós estamos vivendo hoje. As sensações. Quando a gente ultrapassar tudo isso, aí vem o quê? O sentimento. Está lá na lição da lei do amor. Aí vem o sentimento. E nós estamos aqui para trabalhar esse sentimento, para essa educação. E a gente conseguiu também, no tomo 2 do estudo sistematizado, que também aborda esse tema, muito interessante, várias situações sobre pensamento sobre livre-arbítrio e fatalidade. O homem que tem a liberdade de pensar tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, seria a máquina. Allan Kardec, na pergunta 843. A existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos. Humberto de Campos, Palavras do Infinito. O livre-arbítrio não é absoluto, mas sim relativo. Relativo à posição pelo homem na escolha de valores espirituais. Martins Penalva, O Pensamento de Emmanuel. O único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma. Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer 2 vezes o mesmo erro. Roosevelt. O futuro do homem não está nas estrelas, mas sim na sua vontade. Shakespeare. Difícil. Difícil de falar. Mas bela a mensagem dele.
Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Essa é de Sêneca. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. O que quer dizer isso? Não sabe usar o seu livre-arbítrio. Está perdido. Para onde eu vou? Né? As enfermidades são os resultados não só dos nossos atos, como também dos nossos pensamentos. Gandhi. Porque tudo começa no pensamento, não é? Não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consensual no caminho. Emmanuel, o prefácio do nosso lar. Essa última, eu amei. Vamos repetir? Não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consensual no caminho. Então, aqui está o pensamento, aqui está a razão, aqui está a consciência. Então, hoje, por que a gente está na doutrina espírita? Porque a doutrina racional, né? A doutrina é racional, a doutrina nos ensina qual é o caminho. Antes nós transitamos desde, né? Porque perguntaram ao Chico, é verdade que você já foi padre? Ele falou, aqui no Brasil, a maioria de nós já foi padre, freira ou francês. Né? O Chico brincava assim, porque a maioria de nós veio da Europa, né? Que é muito antiga, e nós aqui muito novo. Então, nós vamos vendo todas as oportunidades que nós estamos tendo, todo esse valor imenso, toda essa liberdade que nós temos de agir, de pensar. Mas se a gente pode, né, como dizem os indianos, o pensamento é um macaquinho saltador, que ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e a gente vai transitando nisso, né? A gente vai pensando, e aí esse mesmo companheiro que fala que a consciência é aquilo que não nos deixa pecar em paz, ele tem outra frasezinha que ele costuma usar, que ele diz que a 50 metros da casa espírita, a maioria já esqueceu o que o expositor falou. Acho que no meio não acontece isso. Acontece? Não acontece. Aqui não acontece isso. Ele faz essa brincadeira. Então, a casa espírita onde eu trabalho, né? É assim, tem a casa espírita, aí passa, tem um banco, tem uma vila e tem um hortifruti. Aí ele estava falando isso, né? Que a maioria das vezes, ele é jovem, né? Empolgado, a maioria das vezes, 50 metros da casa espírita, já esqueceram o que o expositor falou. Aí, quando acabou a reunião, veio uma companheirinha e falou, nem 50 metros. Eu falei, por quê? Saí daqui na quarta-feira de manhã, entrei no hortifruti, briguei com a caixa. Nem 50 metros, gente, é colado, não é colado? É colado, gente, é ali, ó, aqui é a casa ali. Nem 50 metros. Ela foi lá no hortifruti e brigou com a caixa. Quer dizer, são esses momentos que a gente tem de quê, gente? Em vigilância, que também cabe aqui. Né? É em vigilância. Agora, eu estava lá no Dias da Cruz, resolvi uma porção de coisas que eu aproveito quando eu estou na rua, eu olho vitrine, eu compro o que eu necessito, depois eu pego um táxi para subir. Né? Aí eu entrei no táxi, sentei, a senhora atravessou a rua. Idosa. Ele deu aquela freada. Ela brigou muito com ele. Você não tinha que ter parado aqui, que não sei o que. Ele falou, minha senhora, eu parei no lugar certo. A senhora atravessou da minha frente. E ela saiu brigando. Foi embora. Como é o nome disso, gente? Invigilância. Invigilância em todos os sentidos. Primeiro, que ela atravessou a rua fora do sinal, sem olhar se vinha algum carro. Ainda brigou. E a gente vê isso o tempo inteiro. Aí vem aquela história, não, eu vigio.
Agora, com essa violência, eu vigio a minha bolsa, eu vigio isso, eu vigio aquilo. Gente, tomar conta dos seus pertences, tudo bem, mas é aqui, ó. Aqui. Tudo começa aqui, como ele diz aqui, ó. As enfermidades são os resultados não só dos nossos atos, como também dos nossos pensamentos. Pensamentos deteriorados, malsãos, que a gente pensa muito, muito, não é? Então, vamos trazer mais para junto de nós, vamos dar valor todos os dias a essa liberdade. Mas não é essa liberdade cantada e decantada, que diz, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quero, eu sou livre, eu tenho liberdade de ir e vir. Mas com aquele pensamento de Jesus, a minha liberdade começa aonde vai a liberdade do outro. Aí eu me lembro do Milton Menezes, que ele contou numa exposição, que ele atendeu uma mãe e um menino mais ou menos de 13 anos. Aí o menino foi falando um monte de coisa, né? Que a mãe fazia, porque ela não faz isso, porque ela... Aí contou tudinho. Aí ele pegou, conversou com ela, mas minha senhora, como é que é isso? Porque eu faço assim, porque ele é meu filho. Eu faço assim, porque ele é meu filho. Aí foi toda aquela explicação, né, de psicólogo, é filho. É filho. A gente traz para a evangelização, a gente educa, mas é um espírito em construção também. Aí ele conta que outro, o casal, ele arrumava a gaveta, o armário, aí vinha na gaveta, cueca azul marinho, azul mais clarinho, azul bebê, aí vinha tudo ali. O armário, as camisas, toda ali. Aí explicou, ela se queixando, aí ele falou, mas por quê? Só eu sei fazer. Só eu sei como é. Aí chegaram à conclusão, então deixa só ele arrumar. Não é? Só ele arrumar. Então a gente fala essas coisas, conta essas histórias, né, que o Milton Menezes conta, que outros expositores contam, para ver até onde a gente está cerceando o direito de liberdade do nosso semelhante. Não é porque a gente tem aquela, meu filho, meu marido, meu isso, meu aquilo, então, e a gente forma mesmo, não é? A gente forma nosso padrão. O meu padrão é esse. Hoje eu estava ouvindo sobre capítulo 12, amai os vossos inimigos. É um videozinho da FEB. Quem é inimigo? Quem é o inimigo que Jesus fala? O inimigo é aquele que não pensa como a gente. Não pensou como eu, né? Não tem a mesma religião que eu, não tem o mesmo partido político, não tem o mesmo time de futebol, não tem, é inimigo. É inimigo. Então, olha quantas coisas a gente precisa trabalhar em nós. Quantas coisas nós precisamos observar da liberdade do outro. Da liberdade do outro. Porque o outro também tem direito. Do mesmo jeito que eu tenho. O meu semelhante tem direitos. E aí a gente vai fechar com... Lá no André Luiz, há uns meses atrás, esse direito de liberdade, essa coisa da utilização, a companheira que falou, não sei se alguém aqui já foi no André Luiz, quinta tarde, é meia hora de Livro dos Espíritos, né, e meia hora de Evangelho. E nesse dia eu falei do Evangelho e a companheira, que é da casa, falou do Livro dos Espíritos. E ela disse o seguinte, que ela ouviu o Haroldo Dutra Dias dizer que quando a gente usa na casa espírita... Eu aumentei, ela não falou tudo isso, não, tá? Eu aumento um pouquinho. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? Vamos aqui, na casa espírita, na rodoviária, no aeroporto, no shopping,
quando a gente usa a mesma quantidade de papel higiênico que a gente usa na nossa casa, nós já estamos na regeneração. Forte, né? Não é forte, gente? É forte. Porque, interessante, porque é muito interessante, porque na nossa casa a gente é que paga. A gente é que paga. Então, a gente vai usar daquilo que o meu dinheiro está sendo. Agora, aqui não. Vou chegar lá no banheiro, vou usar o papel higiênico, ou então papel toalha, um monte, porque não sou eu. Aí chega no shopping, aí eu entro no shopping, no banheiro, está cheio de papel higiênico no chão, está cheio de... Gente, é o mínimo. Olha, ele usou, isso cabe na lei de liberdade. Porque quando eu sair dali, ou lá da casa onde eu trabalho, ou do shopping, ou da onde for, quando eu sair, alguém vai entrar. Não faça aos outros aquilo que a gente não quer. Então, se a gente economiza na nossa casa, e quando acabou a reunião, uma senhora falou: Lucy, obrigada, porque realmente eu entro lá, eu acho que duas folhas de papel toalha não dão para enxugar minha mão, eu pego um monte. Eu falei, gente, aí eu falei para ela, casa espírita vive de contribuição, não é? Então, se a gente faz economia na nossa casa, vamos fazer economia em todos os lugares por onde nós passarmos, entendendo que o nosso direito de usar lá, de usar é o mesmo direito. Né? Eu vou usar, ela vai usar, as senhoras aqui, vamos usar lá. Então, vamos a gente ter cuidado, botar direitinho lá no cesto. Não usar uma quantidade grande de tudo, da água, não deixar a bica aberta, a água escorrendo. Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos ter essa liberdade que nós temos direito, utilizada de maneira a nossa evolução e a evolução do nosso semelhante nesse trato um com o outro. Muita paz, que Jesus nos abençoe.